até dificuldade para poder tirar. Matheus, me parece, eles usavam algum tipo de material entre elas para poder usava unir? assim naquela época, né? Pessoal, e caminhando aqui o cerrado, nós encontramos algo que o Matheus nos falou aqui, fantástico, fantástico. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Talvez aí alguém já conheça, né? Outros não, mas isso aqui é uma cerca de pedra, pessoal. Cerca de pedra. Vocês conhecem a cerca de arame farpado, cerca de arame liso, Madeira, cerca de madeira, né? Que a gente tem de vários lugares, que é o comum de ser utilizado, mas essa aqui é de pedra. Matheus, conta pra gente aí a origem disso aqui. Por que de pedra? Quem fez? Quanto tempo tem isso aqui? Essa cerca de pedra aqui, ó. A história dela, assim, tem duas versões. Duas versões diferentes. Tem uma versão que não é do meu tempo, né? Porque isso aqui, pelos historiadores, pelas pessoas mais antigas, diz que tem em média 150, 200 anos atrás ou mais, porque é pedra, isso aí não acaba. Diz-se que foi na época da escravidão, porque naquela época, né, a dificuldade em ter um utensílio, uma ferramenta para tirar uma madeira, é complicado, e também não existia o arame farpado. E é uma coisa da natureza a pedra, né? Então eles faziam isso aí para fazer as divisas de mangueiro, como era conhecido naquela época, né? Mangueiro para a criação de animais, principalmente como o porco, né? Que é um animal que foge fácil. E aí construía. E tem outra versão também que o pessoal diz a respeito dessa cerca de pedra, que é a empreitada, né, que foi feita há alguns tempos atrás. As pessoas trocavam serviço, você constrói a casa para mim, em troca disso eu vou fazer isso. Aí juntava todo mundo e fazia. Ela era muito mais alta antes, mas com questão do tempo, né, a chuva vai só caindo, mas pessoal, não dá para ver aí. Pessoal, encosta aqui para vocês verem. Então, Matheus, nós estamos diante de algo aqui que foi construído há no mínimo, pelo menos, né, 150 anos. Então é algo histórico. Encosta aqui. Vida nos Gerais também é cultura, hein? Vida nos Gerais também é cultura. Encosta aqui pra você ver, ó. É um amontoado de pedras, certo? Pedras pequenas, médias e grandes, que foram cuidadosamente colocadas. E elas seguem aqui, ó. Vê se você consegue pegar aqui. A vegetação tá um pouco alta, mas ela segue aqui por dentro do carrasco, certo? Gente, é muito interessante mesmo. São muito bem colocadas e algumas delas a gente tem até dificuldade para poder tirar. Matheus, me parece, eles usavam algum tipo de material entre elas para poder usava unir? assim, naquela época, né, o tradicional era a terra de formigueiro, né? Terra de formigueiro. Porque é uma terra que vem do centro da terra, é livre de recursos, né? De impureza também? De impureza, dessas coisas, não tem adubação nela. Então era terra pura. Então era colocado uma camada de pedra e feita outra camada de terra, de pedra, e assim ia formando a cerca. Pessoal, vem aqui para vocês verem bem pertinho. Vem aqui verem bem pertinho. Olha como essas pedras é algo fantástico. Olha como elas eram cuidadosamente colocadas, certo? Olha, veja bem. Veja bem. Muito bacana mesmo. Então nós estamos diante aqui de algo que pode ter mais de 150 anos. Pode ter sido feito até pelos escravos, né? Provavelmente a época, né, ainda existia a escravidão. Então existe essa possibilidade de que isso aqui tenha sido feito pelos escravos. É algo que é de surpreender mesmo. Nós estamos aqui à procura de frutas e acabamos encontrando E outra coisa também assim que é bem chocante nos dias de hoje, porque tem pedras aí que ultrapassa 300 quilos. Dessas aqui? Dessas daqui. Em alguma outra região aí, igual ele aqui mesmo conhece uma que está bem intacta, que está perfeita. Em outra região que não é do meu conhecimento, que é enorme as pedras. E a gente imagina com aquela época, sem tecnologia, sem veículo, sem nada. Veículo, como que conseguia transportar? Porque aqui o solo aqui é arenoso, não tem formação rochosa. Então é vinda de algum lugar, de alguma montanha. Interessante isso. Então na realidade, Matheus, a curiosidade não é só em relação à montagem, era de onde a origem disso aí, de onde essas pedras vieram. É muito importante entender a importância disso aqui. Isso aqui na realidade é patrimônio da humanidade, né? E a gente está diante de algo muito, muito relevante. Assim como tem as pirâmides do Egito lá, que são grandes rochas, nós temos aqui em dimensão menor, mas não menos importante, porque trata da nossa cultura. Então isso aqui era uma divisa, provavelmente uma divisa de fazenda. Nós tínhamos um dono aqui desse lado e um dono do outro lado. Perfeito. Pessoal, outra curiosidade interessante que o Matheus vai nos contar aqui em relação a essa cerca.
todo mundo observou aí que ela parece ser um pouquinho baixa. O Matheus já explicou que ela era um pouquinho mais alta e com o tempo ela foi deteriorando. Isso. Mas tem outro detalhe curioso, conta pra gente, O Matheus. outro detalhe que tinha também, nesse exato lugar que nós estamos, há uns tempos atrás aí, era uma vala, Um buraco. um buraco Uma vala. de Contínuo. contínuo por todo o percurso da cerca que era feito antes de ser construído a cerca de pedra. Certo. Uma vala de aproximadamente 2 metros, 1,5 metro de profundidade, que era tirada essa terra, colocado nessa lateral e depois sim a cerca era construída. Então assim, se o animal viesse nessa direção e tentasse ultrapassar, era baixo, 1 metro. Mas aqui do outro lado estava um precipício, porque tinha a vala. Entendi. Então assim, isso aqui foi sendo soterrado com o tempo, né? A chuva Entendi. Mas isso aqui era bem mais profundo antes. É como se fosse, é um dispositivo de proteção, né? Para o próprio animal. Para o animal não se encorajar e pular. E se pular, ele acabava ficando preso também. Então tem a cerca e tinha um fosso aqui, de fora a fora, na borda da cerca, impedindo que os animais de cá aproximassem, tentassem pular, e que os de lá se encorajassem de pular também. Muito interessante, Matheus. Porque assim, chama a atenção que é baixo, né? Mas aqui já dá pra ver esse terreno aqui, que ele é um pouco mexido. Então isso aqui antes, onde nós estamos aqui, era uma vala onde que o pessoal abria para poder reforçar essa estrutura aqui da cerca de pedra. Outra coisa que demandava muita mão de obra. Isso. E aí a gente fica naquela curiosidade de entender como as pessoas executavam isso à época. Muito interessante mesmo. Pessoal, o Matheus tinha falado aí sobre as pedras de tamanho maior que a gente tem aqui. E aqui nós encontramos, né, mais à frente aqui na cerca, ó. Olha o tamanho dessa pedra. Certo? Então assim, uma pedra que deve ser muito pesada para ser transportada e ser colocada aqui. Aqui outra. Outra pedra aqui muito grande também que foi transportada e colocada aqui. Então assim, é um material de conteúdo até histórico, muito significativo. Então precisa ser preservado. O Cerrado brasileiro, ele é riquíssimo, né? Tanto em cultura, né, como em questão de frutos, de natureza, de animais. Então nós contamos com vocês aí para ajudar a divulgar nossos vídeos, nosso conteúdo. Que o conteúdo nosso, além de entender a vida do homem aqui no Cerrado, né, o produtor, o trabalhador, nós buscamos também incentivar essa questão da preservação. Perfeito?